Olá, boa noite. Quero começar hoje falando com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele acabou de ter aprovado na Câmara de Vereadores um aumento do IPTU. E não é qualquer aumento de IPTU, não. É um aumento violento, é um coice na barriga do paulistano. Você veja, hoje, quinta-feira, dia 6 de novembro, pelo terceiro dia consecutivo, para andar 4 quilômetros, que é a distância da minha casa até o estúdio, levei quase 1 hora nos 3 últimos dias. E hoje é um pouco pior, tanto que nós começamos com esse atraso de 20 minutos. E o Caivano também, ele vinha de táxi, parou e veio a pé. Ele veio 2 quilômetros a pé porque ele ficou parado também no trânsito por quase 35 minutos a pé. 3 dias consecutivos. E por que eu falo isso? O trânsito em São Paulo é um problema conhecido, todos nós sabemos que é um problema conhecido. Ele piora, é claro, porque a cada casinha velha que é derrubada, e você ergue um prédio com dezenas de apartamentos, você joga de 50 a 100 carros novos no mesmo trajeto, que já era ruim. Mas acontece que São Paulo piora, e o imposto predial territorial urbano, o imposto que quem vive aqui, quem é proprietário de imóvel em São Paulo paga, ele aumenta violentamente. Para que serve o IPTU? O IPTU, como todo imposto brasileiro, não serve para nada, mas em tese, em fantasia, em teoria, serve para quê? Serve para que o poder público, ele equipe os arredores do seu imóvel. Você tem uma rua, você tem serviço de transporte público, você tem iluminação pública, você tem segurança, você não tem buraco, você tem iluminação, você tem galerias, né, de esgotos, bueiros, você tem limpeza pública. Então o IPTU ele serve para isso. Então, se o IPTU aumenta, paralelamente, você tem que ter um aumento da sua qualidade de vida. E não é só o proprietário de imóvel que paga o IPTU, quem mora de aluguel também paga. Porque, é claro, o preço do IPTU, se não é repassado a quem loca um imóvel, ele está embutido no valor do aluguel mensal. Então, todo mundo que vive em São Paulo paga IPTU. Só que nós estamos encontrando um aumento de IPTU tão violento e não estamos encontrando nenhuma melhora. Só que, para piorar, nós estamos encontrando uma piora da cidade sem precedente. No entorno do meu prédio, aumentou o número de pedinte, de roubo de celular. Eu moro ali nas cercanias da Avenida Paulista. A gente não pode esperar um Uber, um táxi com o telefone na mão, porque senão já era. E quando a gente pega esse Uber e pega este táxi, as ruas estão desgraçadamente esburacadas. Hoje, no caminho para cá, um ônibus quebrou na Rua Augusta. E quando o ônibus quebra na Rua Augusta, não tem para onde escapar. Você faz uma fila de carros que não termina nunca. Ônibus quebra, ninguém avisa.
Não tem uma sinalização. O ônibus esvazia de passageiros, fica parado, o motorista vai tomar um cafezinho, porque a concessionária não está nem aí, e nem a prefeitura. E o ônibus quebra porque o asfalto da Rua Augusta está esburacado, ele dá problemas porque ele está velho, ninguém sinaliza, a CET já é uma coisa do governo do estado, mas a CET em São Paulo só serve para multar, só para multar. Ninguém ajuda, só atrapalha. Então, eu tenho, com o aumento substancial do meu IPTU, a piora da minha qualidade de vida como sujeito que vive em São Paulo. Eu tenho menos segurança, eu tenho menos tempo de vida, porque os tempos dos meus deslocamentos dobram, já não tem transporte público de qualidade, para falar, tem a faixa do ônibus para o ônibus. Mas tem lugar que não dá, a faixa do ônibus e a faixa do carro não comportam dois carros um ao lado do outro. Aumenta-se o número de sem-teto na porta da sua casa, você fica com barracas de moradores em situação de rua, chame lá do que for. Barraca, com cachorro, com uma série de... com fedor, com xixi, com cocô. Então eu estou pagando um IPTU mais caro para sentir cheiro de merda, para sentir cheiro de mijo, para me estressar no trânsito, para levar 1 hora para andar 4 quilômetros, para ser assaltado na porta da minha casa, para não ter paz e nem sossego. Porque Psil também é uma lenda. É uma lenda. E o que acontece? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e muitos vereadores, inclusive vereadores de direita, como a vereadora Zoe Martinez, que foi minha colega na Jovem Pan. Eu convidaria a Zoe Martinez a viver em São Paulo, antes de aprovar o aumento do IPTU. Porque você nunca acha vereador em São Paulo. Se você falar para ela, estou na Rua dos Pinheiros, ela pergunta onde fica. Então passa um tempinho em São Paulo e depois vota em favor de aumento de IPTU. Porque está cada dia pior viver em São Paulo, que é o melhor lugar para se viver no Brasil. E se o melhor lugar para se viver no Brasil, em matéria de serviço, em matéria de cultura, em matéria de educação, em matéria de lazer, eu não estou falando em qualidade do ar, deixo bem claro, que nós temos o interior de São Paulo, o interior de Minas, nós temos Santa Catarina, o interior norte do Rio Grande do Sul. O Paraná eu acho meio estranho, vocês me desculpem, mas eu acho estranho, mas é bom também. Mas daqui do sudeste para cima, São Paulo é maravilhoso, em matéria de cultura, de trabalho, de formação, de lazer, é um espetáculo. Mas só piora. Só piora. E a gente paga mais caro para ficar pior. E o que eu não admito é político que se diz de direita, que não pare em São Paulo 20 dias do mês votar aumento de IPTU. Então você que fez isso, votou no aumento do IPTU, mesmo São Paulo ficando cada dia mais emporcalhada,
Você votou para o aumento do IPTU? Vá tomar na sua rima. É isso que eu lhe desejo. Boa noite, revoltado. São 20 horas e 1 minuto. Já falei que hoje é quinta, dia 6. Estou aqui com Cláudio Caivano. Boa noite, Cláudio. Como vai você? Boa noite, Pavinato. Sendo que o boa noite hoje é apenas uma força de expressão, né? Eu tive que andar, como você disse, 2,5 km. Faço minhas as suas palavras. Na sua idade ainda? Nossa pode fazer senhora, mal, né? Exato, é algo problemático. Já começou cedo. Mas eu vou pegar o seu desabafo para dizer o seguinte, eu tenho 55 anos, eu nasci aqui na cidade de São Paulo, eu dirijo desde os meus 13 anos. Quando não precisa mentir a idade, fala que você nasceu 55, aqui. Pô, 55, não tem problema. Rodou sem óleo, hein? Rodei um pouquinho, empenou o cabeçote. Mas eu dirijo desde os 13 anos, então dirijo há bastante tempo, mas eu parei de dirigir veículo, né, de 4 rodas em 2011. Por total incapacidade, como você acabou de falar, não tem para onde ir. Para parar o meu carro e tomar o cafezinho que ele disse, depois voltar para andar mais 100 metros, eu preferi andar de moto ou de transporte público. Mas porque os nossos afazeres sempre foram no centro da cidade, né? Como advogados, isso trazia um certo benefício. Depois disso, nem para lá você consegue ir de uma maneira tranquila com transporte público em São Paulo. Infelizmente, não funciona a contento e é a cidade que sozinha arrecada quase 10% do PIB nacional e sozinha representaria a 36ª economia do mundo se fôssemos um país, Pavinato. Pois é. E eu estou tão revoltado com esse aumento do IPTU. Holiday, boa noite. Como boa vai? noite, Pavinato. Pois é, né? Você sabe que eu já fui vereador de São Paulo. Sei, é claro que sim. E sempre nessas discussões que tinha a atualização lá da planta genérica ou aumento pela inflação, os vereadores que defendiam o aumento do IPTU diziam, não, mas é uma questão matemática, é uma pura questão financeira, de conta, tem que aumentar. Só que é engraçado que esses mesmos políticos nunca falam isso quando o serviço tem que voltar para o cidadão, né? Em tese, seria também uma questão puramente financeira, matemática, mas não volta. Exatamente. Olha, eu vou te falar, viu? Está impossível viver em São Paulo. Ainda mais agora, com essa tungada, essa faca, essa lâmina gélida do Ricardo Nunes e dos vereadores et caterva que aprovaram esse aumento. E não é aumento de inflação, não. É um aumento violento aqui. Porque o que fizeram aqui em São Paulo foi aumentar de acordo com a especulação imobiliária. Aí você veja, na região dos Jardins aqui, tem prédio que está vendendo unidade a 70 mil metros quadrados. Eu não conheço ninguém que compra. Como assim? Tem uns milionários de fora que compram para passar veraneio em São Paulo. Mas o fato é que você pega esse valor da especulação imobiliária e aplica no IPTU para pessoas que moram em prédio velho que não valem 10 mil reais o metro quadrado no mesmo quarteirão. É verdade. Aí a pessoa fala assim, mas é um aumento limitado, é um aumento limitado a 10%. Nas regiões que teve, a minha região, por exemplo, teve a valorização de mais de 30%. Então seria 34% de IPTU a mais, você imagina. Não, mas nós vamos limitar a 10%, mas é 10% esse ano. 10 no ano que vem, porque é escalonado. É de 10 então em é 10 sobre 10, é uma puta sacanagem o que estão fazendo com o paulistano. É uma sacanagem imensa. E ele quer sair candidato a governador ainda. Vai governar o quê? Só se fosse governador do Les Misérables, pegar todos os moradores de rua e sair batendo panela, mas aí ele vai perder para o Boulos, coisa que ele já perderia na eleição do ano passado, não fosse a loucura de Pablo Marçal no último instante. É verdade. Porque ele não ia para o segundo turno. É verdade. Ricardo não ia chegar no segundo turno.
Foi, chegou no segundo turno, muito ainda com os votos da direita, Sim. embora ele não seja. Não seja, é ótimo. É ótimo. E ele demorou Embora para ele dar não o abraço, seja, né, Pavinato? Você lembra disso, né? Né? E não sejando, ele se elegeu com esse voto. E agora tem gente que se elegeu exclusivamente com esse voto colado no Bolsonaro, aprovando aumento de IPTU desta porcaria.